Bom dia, tudo bem? Está começando o programa DRM, o programa do canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e é um prazer incomensurável estar com vocês. Nós estamos aqui, gente, para poder, junto, eu e você que está aí do outro lado, entendermos um pouquinho da Escritura Sagrada. Então, a gente está trazendo os apócrifos, estamos trazendo a Bíblia, para que haja um entendimento, esclarecimento, para que você possa entender aquilo que nós estamos passando para você. O nosso intuito aqui não é criar raiva, ódio, mas o intuito de coração meu, é que você abra os seus olhos, que você conheça a história verídica do Salvador da humanidade, que a Igreja Romana colocou o nome de Jesus. Ela ocultou a identidade do verdadeiro dono da história. E Denilson, por que essa preocupação pelo nome? A gente não tem que ter preocupação pelo nome, gente. Nós temos que ter um respeito pelo nome. Nós temos que ter respeito pelo nome. Ainda ontem eu falei num vídeo que os senhores lutam, trabalham, pagam boletos porque vocês querem ter o nome limpo, ou seja, o seu CPF limpo. O seu número é o seu nome. A senhora imagina, por exemplo, essa tragédia que aconteceu lá em Petrópolis, né? Agora, há pouco tempo, está todo mundo acompanhando ali. Como é que a pessoa vai ser reconhecida porque está em cadáver, se não tiver nome, se não tiver registro? Isso é humanamente falando para você, gente. E para isso você tem que entender a Escritura. Você, meu amigo, sabia que o Criador do céu e da terra chamou Adão, o primeiro homem, e ao invés dele dar nome para todos os animais, ele deixou Adão dar nome para os animais? Você sabia disso? Sabia? O nome é muito importante, o nome é o seu registro, é quem você é. Mas os nomes podem ser modificados, pode ser transformado, transliterado, traduzidos. E eu vou contar uma história agora. Você viu essa foto que está aí na capa do nosso vídeo? Perguntando assim, quem é o pastor Hermas? Você vai saber quem é o pastor Hermas. Você viu essa figura do pastor Hermas? O pastor Hermas, ele é o Jesus Cristo, que a Igreja Romana, em homenagem a ele, em homenagem ao Hermas, pegou a figura dele, a figura do Hermas, e colocou ela como se fosse uma figura do Salvador. Porque veja bem, gente, o Isaías e Eshamiarro da Escritura, a descrição que ele dá, não é esse Jesus que está na mente das pessoas, pessoal. É diferente agora, olha só. Existem duas formas de idolatria. Existe aquela que você vê a imagem, por exemplo, do Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro. Aquilo é uma idolatria. E existe uma imagem que foi pintada na mente de vocês, porque ela foi divulgada através da mídia, né? Quando você vai nos sites de pesquisa e coloca lá o nome Jesus, aparece aquela figura do pastor Hermas. Jesus, na verdade, é o Hermas. E nós vamos provar isso para você. Nós temos o apócrifo do Hermas e nós temos a palavra falando do Hermas, tanto no apócrifo como na Bíblia, King James, que vocês estão vendo aí. Todos os evangélicos leem muito. E nós temos também essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Dalit, essa Bíblia aqui, perdão, está de cabeça para baixo. Ela é uma Bíblia judaica e ela fala que o nome do Salvador não é Jesus. O nome do Salvador... Denilson, por que você está insistindo nisso? Você sempre fala isso, gente.
todo louvor e toda adoração tem que dar nome, tem que ser dada a ele, ó, a Yahushua, tá vendo? Esse é o nome do Salvador, Yahushua, não é Jesus. Aí o Yahushua, esse Yahushua aqui, ó, que viveu em Jerusalém ou em Yahushurum, que eles chamam de Israel. Ele disse assim, lá no livro de João, no capítulo 5, ó, João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim, o Yahushua falando, Yahushua, eu vim em nome de meu pai. Quem é o pai de Yahushua? Yahu. Yahu é o pai de Yahushua. Não Deus é o pai de Jesus. Olha só a diferença. Deus, o diabo, gente, ele sempre imita as coisas do Criador. Deus é pai de Jesus. Yahu é o pai de Yahushua, porque Yahushua, ou seja, Yahu é a salvação. Eu sou a salvação. Eu vim em nome do meu pai. Lê aí, lê comigo aqui. Eu vim em nome do meu pai e vós não me recebeis. Então, os Yahudins, que nós chamamos de judeus, quando ele esteve aqui na terra, ele veio em nome de Yahu. Ele veio em nome de Yahu. E o povo não o recebeu. Naquela época não recebeu. Aí ele disse, olha o que ele disse. Porém, contudo, ele está dando uma ideia. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que eu recebereis. Declaro-vos que o recebereis. Quem você recebeu na sua vida hoje? Quem você recebeu na sua vida? Você recebeu Yahushua? Ou você está recebendo o nome de Jesus? Quem você recebeu? Quem você está louvando? Yahushua ou Jesus? Quem você ama? Yahushua ou Jesus de Nazaré? Quem é o verdadeiro para você? É Jesus ou é Yahushua? É para você pensar. É para você fazer justiça. Olha só, hein? Isso é muito forte que eu estou falando para você. Porque isso vai acabar com essa religião que está enganando você, dizendo que o nome do Salvador é Jesus. Quem criou esse nome que não era Jesus, era Jesus? Quem criou o Jesus foi a igreja de Roma. Foi Roma que criou esse nome. Por causa desse cara que está aí. Pô, Denilson, que isso? Não fala isso do cara, não. Desse cara que está aí na capa aí. Eles pegaram essa história e canonizaram essa história. Infundiram a imagem de Jesus na mente das pessoas. Porque a igreja evangélica é a igreja católica, só os nomes disfarçados, gente. Denilson, mas você está pregando contra a igreja? Não, eu não estou pregando contra a instituição católica, nada disso, gente. Eu estou falando para vocês do nome poderoso que pode salvar a sua alma. Você não crê numa salvação? Você não quer que a sua alma seja salva? Só tem um nome, um só, que vai ser, vamos dizer que ele seja o seu advogado. Que ele não é advogado de ninguém, tá, pessoal? Ele morreu em favor de muitos, não foi de todos. E esses muitos têm que ter o coração puro, o coração transformado. Meu amigo, minha amiga, toda essa montagem de igreja, a palavra irmão, a palavra a paz, né? A paz do Senhor, todas essas palavras, elas vieram sendo embutidas na mente das pessoas. A palavra pai, padre quer dizer pai. Essas palavras vêm sendo embutidas, colocadas, inseridas na cabeça das pessoas. E eu estou bem calmo aqui,
falando com você, meu amigo evangélico, que acredita ainda no nome de Jesus, que acredita ainda nessa palavra Espírito Santo. O Edenilson, aí você já está pegando pesado. Espírito Santo não, contra ele não vai ter perdão. Gente, a palavra Espírito Santo, essa trindade que existe hoje aqui, na igreja evangélica também tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a mesma coisa da igreja católica, é a mesma coisa. Ela foi, aí você vai pesquisar, gente. Quando é que foi? Bota assim no Google aí, ó, no Google, em qualquer buscador. Quando quando a Trindade foi criada? Vocês vão ver aí que em 425 depois da morte do Salvador, que nós chamamos Yahushua, eles mudaram o nome do Salvador, eles baniram o nome de Yahweh das Escrituras, eles baniram, porque o nome de Yahushua não poderia ser pregado para ninguém, eles tinham que dar uma capa nova, e eles deram uma capa nova, né? Aqui, ó, eles deram essa capa nova, esse camarada aqui, ó, o Hermas, cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Esse aqui, ó, ele tá no livro dos Apócrifos, tá vendo? Esse é o pastor Hermas, que nós estamos falando dele. O pastor Hermas é o que você adora como Jesus Cristo. Você está adorando um morto. Você, meu amigo, está adorando Jesus. Você está adorando um morto. Porque o único que morreu e ressuscitou... Você está entendendo agora? Quem morreu e ressuscitou foi Yahushua. O Jesus que você acredita é o pastor Hermas. Esse da foto aí que você está vendo, ó. Eu vou colocar aqui para você ver se ele não é. Se você ouvindo essa foto, você não vai falar que o nome dele é Jesus. Escuta aí, ó. Vai vendo aí que tem muita coisa aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo colocar para vocês. Sumiu minha imagem aí, mas vocês vão. Eu
o prazer de mostrar para vocês. Vamos ver aqui se eu encontro o Apocalipse de Pedro. Ah, eu encontrei sim. Eu encontrei, tá aqui. Eu encontrei o Apocalipse de Pedro. Olha aí, pessoal. Olha aí, o Apocalipse de Pedro. Vou parar aqui. Logo no iniciozinho. Deixa eu ver, Apocalipse de Pedro. Olha aí, olha só. Olha que coisa. Olha que coisa fantástica. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Não se assuste com o que você está lendo aí não, tá? O falso ensinamentos. Aí tem vírgula. Tem uma vírgula. Paulo. De novo. Os falsos. Tem gente que lê assim, ó, os falsos ensinamentos de Paulo. É Pedro. Falou mal de Paulo. É bem conhecido que vocês sabem que Pedro, ele tinha uma divergência com Paulo. O Pedro, ele era a favor, o Kefas, o nome dele. Ele é quando o Messias, o Mashiach morreu, o nome dele é Kefas, e quando o Mashiach morreu, o Yahushua foi levado ao madeiro, que ele negou. A história é verdadeira, tá, pessoal? O nome que mudaram e algumas coisas. O Pedro se intitulou o líder daquela... Porque não existe líder, o líder é Yahushua. Ele é o cabeça da igreja. Mas o Pedro queria manter algumas tradições. O Pedro não queria que a humanidade conhecesse, os gentios conhecessem o nome de Yahushua. Então, o Criador, Yahweh, no caminho de Damasco, que vocês conhecem, ele pegou um assassino, um homicida, um pilantra, um vagabundo. Ele pegou um serial killer, um endemoniado, um cara que matava todos que adoravam Yahushua, porque eles achavam que quem seguia Yahushua era de uma seita, que atacava os preceitos da igreja tradicional, que aqueles líderes religiosos que mataram o Salvador, os famosos sinédrios, os grandes sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, essa corja de políticos mal intencionados, criaram matadores, pessoal, para acabar com o movimento de Yahushua. Primeiro eles disseram que roubaram, vocês viram isso no vídeo passado. Primeiro disse que roubaram o corpo. Então, sem corpo não há evidência. Jogou a culpa para cima dos discípulos. Um bando de maluco aqui, fanático, veio aqui e roubou o corpo do agitador, que era Yahushua. Vocês estão entendendo como é que foi a jogada, gente? A jogada foi essa. E aí, nenhuma pedrada eles mataram. Claro que essa ideia é de Satanás, pessoal. E aí os discípulos passaram a ser fora da lei. Qual lei? A lei do Sinedrinho, a lei daquele país chamado Israel. Eles eram como se fosse um partido de esquerda. Eles eram comunistas. Deixa eu falar claro para você entender. Eu acho que mais claro do que isso não tem como explicar para os senhores. É tão fácil isso, mas depois que você pesquisa... Vocês estão me entendendo? Tá difícil de vocês me entender? Não tá não, né, gente? E eu só tô falando a ponta do iceberg. Você lembra da história do Titanic? Eles não viram o iceberg e bateram e o maior navio afundou? Também é outra história, tá, pessoal? Tem outra história em cima dentro desse navio Titanic. Nós somos enganados o tempo todo. Nós somos enganados até no papel higiênico, que você lembra quando houve a denúncia que eles estavam diminuindo o rolo do papel higiênico? Você lembra disso? O pãozinho que você compra aí na padaria, o pão francês, você sabe, entendeu? O pão ele era um valor e ele tinha um tamanho. Aí, o que eles fizeram? Uns diminuíram o tamanho do pão. Colocaram o valor que ele deveria ir, mas diminuíram o tamanho. E os outros, malandramente, tacaram mais, aumentaram o pão, botaram o pão mais pesado e jogaram o valor para se pagar através do peso. Eu fico pensando, sabe? Como nós somos enganados, cara. Hoje as pessoas, por exemplo, você que
trabalha com tanta dificuldade, aí você vai comprar um pão, um refrigerante, uma batata, uma cebola, você vai no mercado, no mercadinho aí perto da sua casa, ou numa loja, né? Que eu acho que os mercadinhos não fazem isso. Essas tendinhas, essas barraquinhas do povo, o povão, aquele que atende o povão na primeira necessidade. Você vai comprar um fósforo, uma vela, ou vai comprar um isqueiro, vai comprar alguma coisa útil para você fazer dentro de casa, você corre ali para pagar, aí você não, hoje, com a tecnologia, você não tem mais dinheiro na mão, você tem cartão. Aí você vai lá e passa o cartão. Aí o camarada que está lá, ele fala assim para você, ó, eu vou acrescer 50 centavos, tá? Porque é a manutenção do cartão. Mas se você for comprar com dinheiro, é outro valor, é menos. Por que as pessoas fazem isso, cara? Por que o ser humano ele é capaz de enganar? Tá todo mundo no meu barco, todo mundo ferrado. Ao invés dele facilitar a vida, ele dificulta. É por isso, é essas práticas que os Yahudim, os judeus, estavam comendo. É isso que é errado perante o Criador. É o sapatinho que vocês fazem, que eu faço, que ninguém vê. Que tá aqui, ó. Tua mente é suja, é poluída. Tem gente que me julga. Tem gente que fala assim, aí, mais um pilantra, mais um 7 aí, ó, fala na televisão aí, ó. Esse cara é safado, rapaz. E aí? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ler para você entender. Gente, assim, acorda, gente, por favor, acordem. Acordem, porque o nome do Salvador não é Jesus, cara, não é Jesus. O nome do Salvador não é Jesus. O nome do Salvador é Yahushua, ou alguns estão chamando de Yahusha. Importa. É claro que ele vai se revelar para você através do seu sonho, mas nós pregamos, eu, Denilson, acredito que o nome é Yahushua, Yahushua, salvação. E tudo isso eu estou falando por causa do falso ensinamento, vírgula, Paulo. Então Paulo e Pedro degradavam. O Paulo foi convertido, ele viu uma luz, se converteu, aí foi mandado para a casa de um homem que seguia Yahushua, ele ficou com medo, mas ele foi lá e impôs as mãos sobre ele. Paulo passou a ser Saulo, e aí ele ouviu dos céus uma voz, o 12º discípulo, ou o 12º apóstolo, ele ouviu uma voz assim, Saulo, por que me persegues? Paulo, por que me persegues? Eu tenho uma confusão danada, Paulo, Saulo, vocês entenderam o que eu falei. Daqui a pouco eu aprendo direitinho. Que bom ter pessoas como vocês nos ouvindo, tá, gente? Meus amigos evangélicos, muitos pastores que eu conheço do meu tempo, em que fui pastor, muita gente boa, cara, estão dentro das igrejas evangélicas e nas igrejas católicas, e no espiritismo, e no budismo, e na maçonaria. É um povo maravilhoso, gente, que Yahweh irá chamá-lo, irá despertá-lo desse meio. São pessoas que são fiéis mesmo, são fiéis nos dízimos, né? Pessoas que pegam todo mês lá. Eu vi um pastor falando aí do dízimo na televisão, eu fiquei horrorizado, eu já fiz isso. Falou, ó, pessoal, vamos pagar o dízimo, hein? Vocês aí que já receberam, está na hora de vocês pagar o dízimo. Olha só como essas pessoas tão boas de coração estão sendo enganadas pelo pastor Hermas. Claro, os idealizadores de pastor Hermas se tornou um mito. Vamos ver? Então Paulo passou a brigar com Pedro. E Paulo pretendia pregar para toda a Europa. E Pedro só queria que ficasse com os hebreus. Mas Paulo, ele foi usado por Yahushua. Porque Yahushua já veio para eles. E já foi para a casa perdida de Israel. Agora Yahushua é do mundo. Gente, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E Paulo foi esse precursor de fazer. Ele tinha uma mente aberta. Ele falava 2 idiomas. Ele tinha 2 nacionalidades. Ele era preto.
E ele pregava para os europeus e chamava os brancos europeus de igreja, que pegaram malandramente e depois colocaram como se fosse uma construção de alvenaria, obrigando você a dar o dízimo, porque dízimo é alimento. Dízimo é alimento. Se a gente bate nisso aí, a gente acaba com esse esquema fraudulento que esses caras estão inventando e que você está dentro dele. Inventaram o nome de Jesus, inventaram a igreja, inventaram o batismo, inventaram o pastor, inventaram o Santa Ceia, inventaram. Eles inventaram. Eles inventaram, gente. Mas perto do fim, próximo ao fim do mundo, todos iriam conhecer a verdade, iriam conhecer o nome do Criador. Vamos ler? Para a gente encerrar esse nosso videozinho. Isso Pedro falando no livro de Apocalipse. Homens que propagam falsidades virão depois de ti. Isso ele falando, tá? Pedro falando. E eles aderirão ao nome de um homem morto. Eles aderirão. Então, o Pedro estava falando para o Paulo que o europeu, escuta essa, não cai da cadeira, iria aderir o nome de um homem morto, porque eles iriam copiar a história do nosso Salvador Yahushua, iria colocar essa história em cima de um homem morto e mudando o nome dele. Pastor Hermas, pastor de Hermas, que era um pastor mesmo de ovelhas. Você está entendendo, gente? Você está pegando o fio da meada, então botaram essa religião para os gentios, e os gentios trouxeram essa religião para cá em 1500, quando o Frei Henrique de Caminhas fez a primeira missa, rezou ali, já primeiros evangélicos já estavam ali também, já estavam aqui dentro. Essa religião evangélica, ela protagonizou mortes de muitas pessoas. Os líderes jamais vão falar isso, evangélicos, porque todas provêm de um mesmo. Você pode ver que ainda hoje existe os radicais, né? Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo aqui um pessoal, agora há pouco tempo, nós tivemos um pessoal da Umbanda, foi da Umbanda, do Candomblé, que foi atacado, alvejado por tiros, porque eles estavam lá praticando a religião afro. Claro, nós queremos dizer também, para os da religião afro, que Yahushua não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com os evangélicos, não tem nada a ver com os católicos, não tem nada a ver com os budistas. Ele ama as pessoas que praticam essas religiões, mas ele não tem, Yahushua, ele não tem religião. Ele é do mundo, ele é o Criador. Como se um Criador vai se envolver com um timezinho? Não escolheu aquela igrejinha ali para salvar aquelas pessoas? Mentira! É mentira. Ele escolheu aqueles quem abriu o coração e aceitou ele, porque ele está vivo, ele não morreu, ele está vivo hoje, ele está vivo aí onde você está, e Yahushua é vivo. Denilson, então por que ele não aparece, Denilson, numa rede de televisão e não fala para todo mundo lá, eu sou Yahushua, vocês têm que me aceitar? Ele tem as palavras. Você tem que acreditar na palavra dele. É um teste com você. Aquele que perder a sua vida por mim, aquele que me confessar diante dos homens, Yahushua falou isso, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei, ele na presença do Pai. Você sabe o que é isso? Olha, eu confesso Yahushua para vocês. E se eu fosse vocês, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, povão, comece já, comece por aí, comece agora. Você não precisa de templos,
Você precisa se conectar. E o Espírito do Criador, Yahweh, ele vai te abraçar, porque quem convence a pessoa do pecado e do erro não sou eu, é o Espírito do Pai. E se ele te escolheu agora para estar vendo esse vídeo, se ele te escolheu para você enxergar isso, para tirar as vendas, para a máscara cair, é porque você é um remanescente. É porque ele olhou para o teu coração. Tu tens um coração bom, tu tens uma mente boa, para entender que esse Jesus, que é pregado dentro dos templos evangélico, católico, é esse morto que as pessoas aderiram. Então, homens que propagam falsidades virão depois de ti. Eles aderirão ao nome de um homem morto, contando que serão purificados por esse nome. Então, você não é purificado pelo nome de Jesus. Você que está na igreja cantando aquelas músicas gospel, você não é purificado. Não é, gente. Não é purificado. Está escrito. E ao invés disso, eles comprometer-se-ão enormemente, abandonar-se-ão a um nome sedutor, porque o nome Jesus é um nome sedutor, a um Cristo enganador. Esse Jesus que você acredita é um enganador, é o Hermas, há um dogma multiforme que os dominará, com o propósito de os dividir. Alguns deles insultarão a verdade e enunciarão um mau ensinamento, e todos falarão mal uns dos outros. Alguns serão chamados pelo nome dos arcontes, cujo o poder se coloca. Você pode entender que existe uma diferença entre as igrejas evangélicas. Tem aquelas que pregam o exorcismo, né? Tem aquelas que pregam o batismo com o Espírito Santo, que também faz parte desse meio. Então, eles brigam entre eles, todos eles falam uns maus dos outros. Adeus, você também não está falando mal aí? Não, eu estou te alertando. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou te falando, mas se você, de tudo isso que eu estou falando para você, se você quiser tirar a mesma prova, você que é fiel, você que acredita em um Salvador, antes de você dormir, você faz a oração mais sincera da sua vida e pergunta assim, pode perguntar. Pode falar em voz alta, não tem problema não. Eu quero que, se você é devoto mesmo, se você tem fé no seu coração, você vai perguntar assim, meu Deus, pode até orar com Deus também, porque o Yahweh vai te ouvir. Eu quero que o Senhor me prove agora qual é o nome verdadeiro. Aqueles que têm fé, aqueles que acreditam no sobrenatural, como eu acredito, porque Yahushua falou no meu sonho, Yahushua falou comigo, ele irá falar com você. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Pode ir mais fundo, tá, pessoal? Vocês podem pesquisar mais. Um forte abraço para vocês. Hoje nós teremos nossas lives às 19 horas. Estaremos falando mais um pouquinho sobre o Hermas, né? O pastor Hermas, o primeiro católico a ser canonizado, e a ele foi dado a honra de ser chamado de Jesus Cristo. Forte abraço, gente. Bom dia. Não esqueça de dar seu like. Não esqueça de compartilhar e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante, tá bom?